Quero compartilhar nessa noite a última parte da série de mensagens que eu estou intitulando como Origem, Propósito e Destino. Quero que você abra lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. Compartilhei nessas últimas reuniões sobre origem e sobre propósito. Compartilhei com você que nós viemos de Deus, o Senhor é que nos fez, nós somos gerados por Ele. Compartilhei com você sobre o propósito de Deus para nós. Por que o Senhor te escolheu? Por que o Senhor te trouxe a vida? Veja, o Senhor nos trouxe a vida com alguns propósitos. Compartilhei isso com você. Olha aqui para mim. Em primeiro lugar, o Senhor deseja que nós sejamos bênção na vida dos outros. Gênesis 9, nós vimos isso. Ser tu uma bênção. Mas o Senhor também nos escolheu com o propósito de sermos sal da terra. Sermos sal na vida das pessoas. De influenciarmos elas para Deus. Por outro lado, o Senhor nos escolheu para sermos luz, para evitar com que outras pessoas tropecem. Compartilhei aqui, o propósito do Senhor também era que de nós sejamos uma carta viva. E da mesma forma que nós devemos ser todas essas coisas na vida de algumas pessoas, o Senhor coloca pessoas para serem bênção, para serem sal, para serem luz, para serem carta viva na nossa vida. Amém? Hoje eu quero falar sobre destino. O que significa destino, irmãos? Destino, alguns podem falar assim, o destino quis assim, né? Destino, tipo assim, como se algo esotérico, algo assim, a sorte que quis. Veja, não quero falar de destino nesse sentido, não. Quero falar para vocês de destino como o ponto de chegada. Vocês estão acompanhando? Destino pode ser isso que as pessoas usam, mas pode ser também o ponto de chegada. Toda viagem ela tem um início e ela tem um destino, um ponto de chegada. Quantos aqui começaram a sua caminhada com Deus? Amém. Uma caminhada ela tem um início e ela tem um destino. Ela tem um ponto de chegada. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sobre isso que eu quero meditar com você nesses minutos. Quero falar sobre o nosso ponto de chegada. Veja, qual que é o nosso ponto de origem, irmãos? Qual que é o nosso ponto de origem na nossa caminhada com Deus? Diga, Cristo. Quando é que começou a sua caminhada com Deus? O dia que você recebeu a Jesus Cristo no seu coração. Ele é o ponto de chegada. Agora, qual é o nosso ponto de destino? Qual que é o nosso ponto de destino, irmão? Diga, Cristo. A Bíblia diz que Ele é o Alfa e Ele também é o que, irmãos? O Ômega. Então, nós começamos a nossa caminhada com Cristo, por causa de Cristo. Mas nós queremos chegar no nosso ponto de chegada, e o nosso ponto de chegada é quem, irmãos? Cristo. Ele é que vai nos receber nos portões celestiais. Ele é que vai nos falar: entra, entra, bendito do meu Pai. Quantos dizem glória a Deus? Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Então nós começamos a nossa caminhada com Cristo. O nosso alvo é chegar lá, diante dEle. Caminharmos e chegarmos nele. Quantos dizem glória a Deus? Então, entendendo que Ele é o ponto de chegar, nós queremos chegar lá na eternidade, queremos permanecer. Ele é o nosso início, é nele que nós permanecemos e nós queremos chegar nele que está nos aguardando. Amém, irmãos? Veja, para isso é muito importante então você entender como é que faz isso. A palavra do Senhor diz assim em 2 Timóteo 4, 6. Aqui existe alguém que chegou lá. A Bíblia diz assim em 2 Timóteo 4, verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por aspersão de sacrifício. Paulo estava falando de si mesmo. Estou sendo entregue como sacrifício. Está falando do fim da vida. Porque todo sacrifício, na verdade, implica em quê, irmãos? Para ter sacrifício tem que ter o quê? Morte. Então ele está falando, eu estou chegando nesse ponto da minha vida. Está chegando o tempo do meu sacrifício. Está chegando o tempo da minha morte. O tempo da minha partida está
próximo. Olha, alguém está chegando no fim da vida e chegou à seguinte conclusão. Olha o que ele fala. Avança. Olha o que ele fala no fim da vida dele. Ele sabia que... Por que Paulo está falando isso? Volta um pouquinho, mas por que ele está falando isso? Que o tempo de partida dele está próximo. Veja, nós estamos lendo... Qual que é o livro que nós estamos lendo? Ele está escrevendo para Timóteo. Paulo, nesse momento, ele estava preso em Roma. E ele sabia que daqui a alguns dias, o que ia acontecer com ele? Ele ia ser morto, ele ia ser... Veja, ao contrário de Pedro, Paulo não podia ser crucificado. Porque ele era um cidadão romano. Então ele não poderia ser crucificado. Pedro foi crucificado, provavelmente cabeça para baixo. Mas ele, como cidadão romano, ele não poderia ser. Então, tudo indica que ele foi decapitado. Então aí ele está entendendo. A data já está marcada da morte. E ele está falando, eu vou ser entregue como sacrifício, minha partida está próxima. E aí ele fala o seguinte: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Como é que ele chegou no destino dele? Combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Põe a mão no seu coração. Peça para o Senhor falar com você nessa noite. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Fala conosco. Fala conosco. Nós queremos chegar no destino. Nós queremos chegar no ponto de chegada da nossa fé. Nós começamos uma caminhada. Nós começamos um tempo com Cristo. Nós queremos chegar no final com Cristo. Senhor, ensina-nos, ó Pai, o segredo daqueles que caminham até o final. Aqueles que não ficam pelo meio do caminho, mas chegam na reta final, chegam no destino. Senhor, nós não queremos ficar pelo meio do caminho. Diga assim: eu não quero ficar pelo meio do caminho. Eu quero chegar no meu destino, que é Cristo. Quantos dizem glória a Deus? Meus irmãos, quero compartilhar então com você essa palavra. Destino, os segredos dos que chegam lá. Diga assim: destino, os segredos dos que chegam lá. Veja, nós vemos alguém que chegou lá. Paulo, ele falou: eu estou chegando lá. Chegou o meu tempo, estou completando o meu percurso, eu estou chegando no destino. E aqui nós vemos o segredo para você chegar nesse destino. Quero compartilhar com você sobre esses segredos de alguém que chegou lá. Sabe, o mais importante na sua vida cristã não é como você começou a caminhada. O mais importante, olha aqui para mim, não é como você está agora na sua caminhada cristã. Eu tenho 14 anos, mas só estou começando minha caminhada. Mas o mais importante não é o que aconteceu comigo nesses 14 anos de caminhada com o Senhor. O mais importante é como é que eu vou chegar no final. Como estão entendendo, diga amém? A Bíblia fala isso, eu quero que você abra lá em Eclesiastes 7:8. Quero ler 2 textos que falam sobre isso. A Bíblia mostra que o importante é o final. Talvez você começou a sua caminhada de fé não muito bem. Você não começou tão fiel. Você começou capengando, talvez. Mas eu quero falar para você, ainda há tempo para você terminar bem. Fala para o seu vizinho: há tempo para você terminar bem, irmão. Fala para um outro irmão: você pode terminar bem, irmão. O mais importante é terminar bem. E aqui nós vemos o texto. Acompanha comigo. Eclesiastes 7:8. O que diz a Bíblia aí, irmãos? Melhor é o quê? Melhor é o fim das coisas do que o... Diga assim: melhor é o fim do que o princípio. Mas vai lá também para um texto lá de Hebreus 13:7. Hebreus 13:7 também nos mostra que melhor, o que você tem que se atentar é com o final. É com o final. Às vezes existem homens que começaram mal, mas eles terminaram muito bem. E às vezes tem homens que começaram muito bem, mas terminaram muito mal. O que importa então é como você termina. Vamos estar acompanhando, diga amém. Acompanhe comigo o texto, Hebreus 13:7, está escrito assim: amém ou não amém? Lembrai-vos dos vossos pastores. Em algumas versões é escrito vossos guias, mesmo vossos líderes. Lembrai-vos dos vossos pastores, dos vossos guias, vossos líderes,
que falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Uma outra versão, Hebreus 13, projeta para mim na online, está escrito assim, Hebreus 13, 7. Atualizada ou corrigida? Coloca para mim, por favor, deixa eu ver. Está escrito assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Coloca. Os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente para o que, irmãos? Atentando com o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Veja que a Bíblia está falando para você prestar atenção em pessoas que foram guias espirituais. Como é que eles terminaram a vida? Como é que eles terminaram a vida? Você conhece alguém que terminou a vida em Cristo? Talvez você tenha um vozinho, uma avózinha que morreu servindo ao Senhor. A palavra aqui está dizendo, lembrai deles. Essas pessoas que pregaram a palavra para você. E presta atenção como é que foi o fim da vida deles. Agora olha aqui para mim, está falando para você prestar atenção no fim da vida deles, não é se eles morreram assim, deixando uma grande herança, se eles morreram assim, né, deixando uma Ferrari, casa, né, não, está falando para você prestar atenção no como é que foi o fim da vida deles, porque se eles fossem pensar como é que foi o fim dos principais homens de Deus na Bíblia, irmãos, só um foi decapitado, o outro foi morreu crucificado de cabeça para baixo, os apóstolos, alguns deles foi cerrado no meio, né? Tiago. Veja, o fim da vida deles foi esse. Mas por que a Bíblia está falando para você prestar atenção como é que foi o fim da vida deles? Porque mesmo com esse tamanho de luta, eles não negaram a Cristo. Mesmo talvez sendo decapitados, mesmo sendo jogados em cova de leões, eles permaneceram até o final. Veja, isso deve ser encorajador para você. É nisso que você tem que imitar. Como você está entendendo antigamente? Para você poder chegar no destino, você tem que olhar para esses homens, prestar atenção como é que eles chegaram no final, sem arredar o pé da presença do Senhor. Como você está entendendo? Veja, para isso, você precisa, assim como Paulo, nós temos um referencial que é Paulo. Como é que esse irmão terminou, como é que ele chegou no destino? Ele chegou no destino, volta lá para mim, 2 Timóteo 4. Ele chegou no destino porque ele aprendeu algumas coisas. Existem alguns segredos na vida de Paulo que o fez chegar até o fim, até o destino. Existem alguns segredos na vida dele que o levaram a chegar no ponto final. E é isso que eu quero falar para vocês. Esses 3 segredos da vida de Paulo que fez com que ele chegasse no destino. Primeira coisa, verso 7. Primeira coisa que certamente o ajudou a chegar no seu destino, a percorrer toda a caminhada. Irmãos, Paulo aqui, ele já tinha, nesse momento aqui que ele está prestes a ser decapitado, ele já tinha 30 anos de ministério. Mais ou menos 30 anos pregando a palavra, servindo ao Senhor. Mais ou menos 30 anos. E aqui então nós vemos alguém que andou muito, mas chegou no destino, não desviou da fé. Quantos querem permanecer na fé? Veja, esse é o nosso foco como homem de Deus, mulher de Deus, atravessar essa vida. Talvez você está aí com 20 anos, você chegar nos 30, chegar nos 40, chegar nos 50, 60, 70, 80 anos, servindo ao Senhor. Atravessar essa jornada toda. Agora veja, para você chegar no destino em Cristo, primeira coisa, Paulo enxergava a caminhada cristã como uma luta. Primeira coisa que nós vemos aqui ele falando: combati o bom combate. Combati. Veja, irmãos, primeira coisa que você precisa entender para você permanecer, para você chegar no destino, é entender que a vida cristã, a vida espiritual, envolve luta. Sacode seu vizinho e pergunta aí: você está lutando ou se entregando? Veja, tem algumas pessoas que de repente, pelo fato delas enfrentarem alguma dificuldade, um pecado que não quer
pecado que não quer largar, aquele pecado que fica no seu pé, que sai. Bem, você precisa lutar em frente, mas não desiste. Não desista. Enfrenta, luta o que for necessário, mas não desista de permanecer nos caminhos. Entenda que vida cristã, vida na fé é uma luta. Paulo entendia isso. E é por isso que ele falou: combati, eu lutei. Fala para 2 ou 3 irmãos, eu também estou lutando. Eu também estou lutando. Eu também estou combatendo. Combata, luta, lute. Não desista no meio do caminho. Continua. Pastor, mas eu tenho às vezes tropeçado. Levanta e vai de novo. Você já viu alguma luta que o cara fica de pé o tempo inteiro? Você conhece algum lutador que nunca caiu? Até o Anderson Silva, que nunca tinha perdido, caiu. Até todos esses de MMA que você conhece aí. Todos eles. Por quê? Porque toda luta, todo combate tem cai e tem levanta. Tem cai e tem levanta. Você levanta. Continue. Vocês estão entendendo antigamente? Amém. Tem um segundo segredo aqui. Ainda sobre combater o bom combate. Aqui a Bíblia diz o seguinte, olha aqui para mim. Paulo está chamando o combate de quê, irmãos? Está chamando o combate de quê? Está chamando o combate de bom. Ele não está falando, eu combati os combates que Deus colocou na minha vida. As lutas que tinha para enfrentar, eu enfrentei. O que ele está falando aqui? Combati o bom combate. Foi bom passar por aquelas lutas todas. Segundo segredo que você aprende aqui. Para Paulo, as lutas não eram vistas como só ruins. Olha aqui para mim. Aprenda isso para você também, chegar no seu destino. Entenda que as lutas que você enfrenta, elas não são só ruins. Tem um aspecto positivo que você pode tirar dessa dificuldade. Tem algo que você pode tirar dessa luta que vai trazer crescimento. Considerando antigamente. Fala para o irmão que está do seu lado, essa luta que você está enfrentando vai trazer crescimento. Amém ou não amém? Talvez nesse dado momento você está enfrentando uma luta. Eu quero falar para você, faz como Paulo, estou combatendo um bom combate. Isso aqui no final vai resultar em bênção para mim. No final isso vai cooperar para o meu favor, eu vou crescer. É como nós compartilhamos no domingo passado, ferro com ferro se afia. Então talvez tenha saído faíscas de algum relacionamento seu, mas entenda, é bom, você está ficando mais afiado no amor. Você está enfrentando alguma luta, o Senhor está levando você a crescer. Amém ou não amém? Amém. Terceiro segredinho que nós vemos aqui sobre Paulo. Ele fala combater o bom combate. Ainda sobre o combate nós vemos o seguinte. O que Paulo fala? Que o grande segredo aqui. Para Paulo, preste atenção. Para Paulo, mais importante que a potência era a resistência. Fala para o seu vizinho, para Paulo, que terminou a carreira, chegou no destino, mais importante que a potência era a resistência. Irmãos, olha só, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Não é. A vida cristã é um negócio que você dá aquele impacto primeiro, aquele sprint, e faz como o Usain Bolt, 10 segundos e chegou, 100 metros, rapidão. Não é assim. Tem muita gente que começa assim, a todo vapor, na vida cristã, sim ou não? Na vida da igreja. E aí começa empolgado e ele vai, e o Usain Bolt. E ele arrebenta. Ele ultrapassa tudo, e até os líderes mais antigos, ele deixa para trás. Só que ele passou 100 metros, acabou o fôlego do cara. Chegou, passou. É tipo o Vitor Belfort, quando ele era novo. Era só o primeiro round. Se ele não matou no primeiro round, já era. Veja, a vida cristã não é só de um round. Não é um UFC de 5 rounds. Está mais para um boxe de 15. Não é só ali uma pancadinha ou outra. Não, irmão.
Interessante, Paulo, por que nós sabemos que o mais importante para Paulo, que ele está falando na vida cristã, não é a potência? Não é? Veja, porque ele não falou assim, ó, venci o bom combate. Ele falou assim? Ele não falou venci o bom combate, ele falou o quê? Combati. Teve umas que eu perdi, outras que eu ganhei. Sabe por quê? Porque na vida cristã, o mais importante não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar, é o quanto você resiste nas tribulações. O mais importante não é o quanto você vai lá e arrebenta e faz e acabou. Não, irmão, é o quanto você aguenta. Vem dificuldade financeira, você aguenta. Né? E aí vem dificuldade familiar, você aguenta. E aí vem dificuldade na célula e você passa também. E aí vem enfermidade e você luta contra ela. Você está combatendo. Você está combatendo o bom combate. É uma luta. O mais importante é o quanto você resiste. Fala para o seu vizinho assim, fala para dois irmãos aí que estão do seu lado. O mais importante é o quanto você resiste. O quanto você resiste. O quanto você tem resistido. O quanto você tem permanecido. Entenda que a vida cristã é isso. Veja, irmãos, nem sempre os mais fortes são aqueles que chegam no final, já viu? Às vezes os melhores lutadores, é incrível isso, já viu isso? Antigamente, antes de eu me converter, vamos dizer assim, converter a minha mente, eu estava assistindo muito FC, eu falei, isso não está combinando com o pastor não. Mas agora vai servir para aplicação que eu vou falar para você. Esse negócio de batendo, né? Parece que combina muito com isso. Mas tinha um lutador, qual que é o nome dele? Baixinho? Ele é o Zé Aldo, aí, os meus companheiros de organização. Ele nunca tinha perdido, irmãos. Nunca tinha perdido o cara. O cara era o melhor. 10 anos invicto. Bom de briga. Bom da pancada. Aí de repente, numa dessas lutas, o que aconteceu? 15 segundos, 20 segundos, o que aconteceu? Um golpe. Um golpezinho. Eu não sei nem como é que foi aquilo. Foi um negócio assim meio mágico. Ele pulou, mas ele que apanhou e caiu. Contou, tá assim, enquanto ele morreu. Irmão, 10 anos foram embora. Olha aqui pra mim. A caminhada da fé às vezes é isso. Ela permanece 10 anos, 20 anos servindo ao Senhor. Aí de repente, às vezes o diabo coloca uma piriguete. Irmão, uma olhada derrubou o cara. Uma olhada. Existe um comercial, eu estou muito televisivo, meu Deus do céu, muda, Senhor, se faz por isso. Mas veja, tinha um comercial, até um tempo atrás, que tinha um cara passando de carro e tinha uma mulher pedindo carona. Você já viu esse? Tinha uma mulher pedindo carona. Bonita a mulher, assim, bonitona, aparentemente, né? Ela pedia carona e o cara... Você olha pra cá! Olha pra cá! O cara passa de carro! O cara passa de carro! Aí quando ele olha no retrovisor, era um monstro! Você nunca viu essa propaganda, não? Você ia falar assim, é difícil dar os exemplos pra você. Veja, é exatamente isso que acontece! Às vezes, o cara passa a vida inteira servindo ao Senhor. E às vezes acontece como dizer, um golpezinho, porque ele acreditou que às vezes a potência que era importante, ele perdeu a carreira, perde a vida. No nosso caso, é muito pior, porque você perde a vida inteira. Você perde a sua caminhada. Então, você precisa manter a vigilância sempre. Você está com 10 anos servindo ao Senhor, mantenha a vigilância. Você está com 15 anos servindo ao Senhor, mantenha a vigilância. Daqui 20 anos, não fica pensando que você é o sabe tudo da fé, não. Mantenha a vigilância. Não fica pensando que você é o José Aldo da vida espiritual. Sou imbatível. Irmãos, o imbatível, 20 segundos, perdeu. Você deve conhecer alguém assim. Tantos anos servindo ao Senhor, um vacilo. Sabe por quê? Porque não é a potência, é o quanto você resiste. É o quanto você resiste. É o quanto você permanece. Quantos dizem amém a respeito disso? Mas Paulo ainda falou uma outra coisa. Paulo ele falou que combati o bom combate e também o que, irmãos? Acabei
carreira. Agora eu quero falar da carreira. Carreira que é corrida, viu, irmãos? Carreira é corrida. Algumas versões já vem traduzido como corrida. Completei a corrida, acabei a corrida. Acabei. É interessante aqui, irmãos, sobre terminar uma corrida, porque para Paulo, a caminhada com Cristo era uma questão de decisão. Diga assim, a caminhada com Cristo é uma questão de decisão. Irmãos, é verdade. Como é que nós sabemos através disso aqui que ele falou? Porque ninguém começa a correr à toa. Você já viu alguém começando a correr no meio da rua à toa? Se você vê alguém correndo na rua à toa, sem pra nada, você pode tentar ajudar ele, encaminhar ele para algum clínico aí, porque tem alguma coisa errada. Ninguém começa na rua a correr. Por que está correndo? Não sei. Veja, irmão, alguém que corre, ele corre com um objetivo, sim ou não? Ou ele corre para buscar um ônibus, sim ou não? Ou ele corre para... Nessa época tem muito. Corre para chuva, esconder a chuva. Ele sempre corre por causa de algo. Ele decidiu aquilo ali. Olha só, na vida cristã não é diferente. Alguém que está caminhando com Cristo, ele decidiu isso. Sim ou não? Eu vou chegar a Cristo. Amém. Eu vou chegar. Vou caminhar até lá. Veja, ele decidiu. Ele não está correndo assim. Por que está correndo? Não, ele está correndo porque ele quer chegar lá. É uma decisão. Alguém que resolve correr, ele só está correndo porque ele decidiu por causa de alguma coisa. Amém ou não amém? Amém. A vida cristã é assim. É uma decisão. Mas mais do que isso, para Paulo, correr a vida cristã, mais do que uma decisão, era uma determinação. Diga assim, decisão é uma coisa, determinação é outra coisa. Veja, o que é a determinação, irmãos? Determinação é a capacidade de manter a decisão. Diga assim, determinação é a capacidade de manter a decisão. Porque, veja, tem muita gente que decide toda segunda-feira entrar num regime, uma dieta, sim ou não? Toda segunda-feira, não, eu vou começar uma dieta. Qual que é o problema? O problema dessa pessoa é falta de decisão, irmão? Hã? O problema dessa pessoa não é falta de decisão. O problema dela é o quê? Falta de determinação. A pessoa começa a ler um livro. Ela decide, não, eu vou crescer, eu preciso crescer mais. Aí ela começa a ler um livro. Mas no meio do livro ela deixa o livro. Qual que é o problema? Decisão? Determinação. Diga assim, determinação é a capacidade de manter a decisão. Olha aqui para mim, tem muita gente que decide por Jesus, sim ou não? Eles decidem, eu tenho que viver minha vida com Deus mesmo. Eu tenho que estar na igreja mesmo. E aí ele decide, aí ele vem, aí no meio do caminho ele começa a retroceder. Qual que é o problema? Determinação. Determinação. Determinou a manter a decisão. Não, eu decidi agora, está decidido. Eu demoro a decidir, mas quando eu decido é isso aqui. Posso entender isso também? Então fala para 2 ou 3 irmãos, seja determinado. Então. Seja determinado. Seja determinado. Paulo aqui estava com quantos anos de ministério? 30 anos. Você acha que nesses 30 anos ele nunca pensou em desistir? O que você acha? Quando ele foi preso, você acha que o diabo, igual a nome? Eu estou assistindo, eu confesso para você e eu oriento você a fazer também. Já viu a novela Jesus? O diabo aparece lá, todo encapuzado, ele fala assim ó, na ouvido da pessoa. Veja, o diabo ele faz isso. É ou não é? Você acha que quando Paulo foi preso, porque estava pregando a palavra, o diabo chegou no ouvido dele? Ai, Deus não disso. Desiste disso. Sim ou não? Muitas vezes, certamente, em 30 anos, se ele faz isso conosco, Paulo não vai fazer? Paulo não fez? Muitas vezes ele chega no seu ouvido e fala, desiste, para com isso. Deixa esse negócio de ser crente. Para esse negócio de ir para a igreja todo domingo. Ele sopra. Ele sopra para você não terminar, mas quando você determina, fala, não, já decidi. Veja, irmão, é igual ler livro. Já li alguns livros. Mas tem livro que eu começo a ler que, vou te falar a verdade, não parece que é bom. Não parece bom o livro. Você lê 10 páginas, 20 páginas, você não consegue engrenar no livro, esse livro aqui. Mas agora eu já comecei, o que eu faço? Agora eu vou até o final.
E aí, às vezes, no meio do livro ficou bom. Imagina se eu tivesse desistido. Às vezes é assim a vida cristã. Está difícil, está em pecado, está barrando, o negócio não está indo. Mas porque você avançou, aí você vê a glória. É justamente aquele período que você continuou, você pensou em desistir tantas vezes. Quero falar para você, olha aqui para mim. Aqueles momentos que o diabo vai falar para você para desistir, é porque bem ali, logo depois, tem uma grande bênção para você. Aqueles momentos que você percebeu, não, o diabo está falando demais para eu desistir, o que é isso? Pode ter certeza, porque logo depois tem uma grande bênção te esperando. Quantos dizem glória a Deus? Mas Paulo também falou o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e também o que, irmãos? Guardei. Para ele ter chegado no destino, ele fez essas 3 coisas. Ele enfrentou, lidou com a vida espiritual como uma questão de luta. Veja, irmão, na vida cristã, na vida com Deus, não é tudo flores, não. Quem te iludiu a respeito disso? Não é tudo flores, não. Você tem que combater, tem luta. Tem luta, tem retaliação, tem levando do diabo. Então você tem que entender que é uma luta. Mas você tem que entender que é uma corrida. Você tem que decidir e determinar chegar no final. Sabe, se você é uma pessoa que toda hora toma uma decisão e depois muda, veja, para você chegar no seu destino, você vai ter que mudar isso na sua vida. Vai ter que pedir para o Senhor, me transforma nisso. Eu quero ser uma pessoa mais determinada, principalmente na minha fé. Mas mais do que isso, mais do que combater, mais do que correr, Paulo também fala, guardei a fé. Veja, irmão, o que é guardar? Veja, guardar, para Paulo, correr a caminhada cristã significava proteger a própria fé. Veja, nós guardamos roupa. Você guarda ou não guarda roupa? Nós guardamos alimentos. Guardamos ou não guardamos? Nós guardamos objetos. Sim ou não? Veja, e a fé? A fé também tem que ser guardada. Por que você guarda todas essas coisas? Para elas se manterem, para elas não se perderem, para você conservá-las. Você guarda a sua roupa para isso. Você guarda os alimentos para isso. A fé também, Paulo está falando, tem que ser guardada. Fala para 2 ou 3 irmãos, a fé tem que ser guardada. Ouviu isso? A fé tem que ser guardada. A forma como você crê hoje precisa ser guardada. Se você não guardar isso, ela pode ser perdida. Agora veja, como é que nós protegemos a fé? Como é que nós guardamos a fé? Primeira coisa, não andando por vista. Mateus capítulo 14, verso 30, nós vemos a ocasião onde Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro, ele tem fé suficiente para andar sobre as águas, sim ou não? Sim. Ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a experimentar algo que nenhum homem na face da terra experimentou. Ele começa a andar no sobrenatural. Não é normal, não é natural um homem andar em cima do mar. Assim como existem coisas na sua vida que vão acontecer que não são normais, não são naturais. Você começa a andar sobre as águas. Mas se de repente você sentir o vento forte, você prestar atenção no vento, você começar a prestar atenção no mar, a Bíblia diz que no lugar da fé pode entrar o medo. E aí a fé vai por água abaixo. Você não guardou a fé. Fala para o seu vizinho, para guardar a fé, não pode andar por vista. Nós somos muito, às vezes nós ficamos prestando muita atenção no que acontece ao redor. O que acontece, nós ficamos ali fixados com o natural. Mas para você guardar a fé, você precisa aprender às vezes a ignorar o natural. Vocês estão entendendo também? Ignorar o natural e ficar com a palavra. Qual que era a palavra que Pedro já tinha? Vem! Jesus já tinha falado para ele, vem! Então se Jesus falou, eu vou ficar com essa palavra. Você falou para eu ir, então é porque eu posso ir se tiver vento, não tiver vento, se tiver água, ele falou para eu ir, eu vou. Quantos na internet, amém? Mesma coisa, tem palavra de Deus para você. Fala para 2 ou 3 irmãos, tem palavra de Deus para você. Tem palavra de Deus para você. E a palavra de Deus para você é: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não vai
vai temer coisa alguma, porque o Senhor está contigo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. É a palavra que Ele já liberou para você. Quantos dizem glória a Deus? Segunda coisa para você guardar a sua fé. Fala para o seu vizinho, não anda com a serpente. Se tem uma coisa que rouba a fé, é você andar com serpente, viu? Serpentes roubam a fé. Você sabe, lá em Gênesis capítulo 2, Eva bateu um papo com a serpente, sim ou não? Você sabe quantas palavras mais ou menos elas trocaram ali? Mais ou menos quantas palavras? Mais ou menos 40 palavras. Eu fiz questão de contar uma das versões. Mais ou menos 40 palavras foram suficientes para Eva cair na cilada. Veja, irmão, olha aqui para mim. A grande questão então é você identificar pessoas que você não pode estar perto. Pessoas que são serpente. Como eu falei domingo passado, existem pessoas que você influencia, outras que você é influenciado. Se as pessoas pelas quais você é influenciado não é sal e não é luz, cuidado, pode ser uma serpente. E basta 40 palavrinhas, muitas vezes, para ela te induzir para o erro. Não estão entendendo antigamente? Não anda com a serpente. Quando você anda com a serpente, ela rouba a sua fé. Mas também não anda com outros tipos de pessoa. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 14. Abra lá. 2 Timóteo 4, verso 14. O dia que você encontra, diga amém. Amém. Está escrito assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Seguinte, ó, Timóteo, o Alexandre, o latoeiro, que mexe com latão, causou-me muitos males. O Senhor vai dar paga para ele. O Senhor vai recompensar ele. Paulo está falando. Aí o que Paulo fala para Timóteo? Seguinte, Timóteo, verso 15. Tu guarda-te o que, irmãos? Guarda-te dele. Por quê? Qual que é a característica desse latoeiro aí? Resistiu muito às nossas... Olha aqui por que você não deveria andar. Pessoas que resistem à palavra. Resistem à exortação. Paulo está falando para Timóteo, não anda com esse. Se andar com esse, você está com a sua fé desprotegida. Vocês estão entendendo, diga amém? Paulo mesmo falando, e é no mesmo capítulo, se você não tiver percebido, a mesma carta que ele está falando, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, então eu vou te ensinar uma coisa, não anda com um latoeiro. Fala para 2 ou 3 irmãos, não anda com um latoeiro. Cuidado com o latoeiro. Cuidado com aquele que resiste à palavra. Hebreus 12:15, um outro tipo de pessoa que você deve tomar cuidado, porque ele contamina a fé. Hebreus 12:15. Com certeza você não é essa pessoa. Então você tem que tomar cuidado com pessoas que apresentam essa característica e orientá-las a mudar de vida. A Bíblia diz o seguinte: tenha cuidado, presta atenção, irmão. Interessante esses alertas da palavra. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela o que vai acontecer? Muitos o que, irmãos? A Bíblia diz que se tiver um lugar e brotar, alguém ali deixar brotar raiz de amargura, esse que está com o coração amargurado, o que ele pode fazer? Pode influenciar muitos. Pode ficar influenciar muitos. O cara está amargurado. O cara está ressentido. O cara resolveu não perdoar. O cara está emburrada. A mulher está emburrada. E aí ela decide não perdoar. A Bíblia diz que essa pessoa pode influenciar muitos. Pode influenciar os da fé. Você pode ter a sua fé prejudicada. Aquela sua fé, sabe, genuína, aquela sua fé de que quer ver as coisas acontecer. Se alguém faz um comentário com você do tipo assim, né, você está ali querendo ver a igreja avançar, a célula crescer, e aí alguém fala assim, eu estou amargurado, estou magoado com o meu líder. Ele nem cantou parabéns para mim no meu aniversário.
Veja, irmão, alguém fala isso para você, você está ali todo empolgado, você está querendo ver, você ama a sua célula, mas quando você ouve um comentário desse a respeito da sua célula que parecia linda, a sua igreja que parecia maravilhosa, o que acontece? Na hora já dá uma murchada, na hora já fica mal, na hora você já fica assim. Veja, então guarde a sua fé. Diga assim: eu preciso combater o bom combate, completar a corrida e guardar a minha fé. Fica de pé no seu lugar.